Paz, irmãos. Quero contar aqui hoje uma situação na minha vida que foi uma mudança muito grande. Foi na época que eu aceitei Jesus. Eu tinha 19 anos e tinha uma vida assim que eu achava que era um adolescente normal, comum, mas que era muito bagunçada. E acho que minha mãe já contou aqui algumas vezes, né, a respeito das coisas que aconteciam, que eu às vezes cheguei a ficar naquela fase assim de 18 anos, mais ou menos, ficar dias fora de casa e não dar nem notícia. Porque tudo começou com algumas escolhas erradas, algumas amizades erradas, e que foi aprofundando naquela vida que parecia normal, mas que não era. Desde que eu era criança, o meu pai bebia, e bebia nas festas, e todos os meus familiares praticamente bebiam. Então eu não entendia o perigo da bebida. Eu achava que era uma coisa normal. Então, quando eu comecei a beber, depois de um tempo, aquilo virou virou um hábito, né? E aí passei a adolescência inteira dentro disso, dentro desse vício da bebida. E junto com isso, vários outros procedimentos, né? A gente sabe que hoje o adolescente pode estar até pior do que o que eu fui na minha vida, porque é tanta bagunça, é tanta coisa sendo falada, sendo ensinada, que é totalmente fora do que seria um padrão de uma pessoa normal. Mas eu encontrei a liberdade, eu encontrei uma forma de sair daquele buraco. E é muito diferente a vida de uma pessoa que um dia entra num buraco e sai do buraco, de uma pessoa que nunca esteve naquele lugar. Então, assim, é fácil muitas vezes chegar e dar conselho para uma pessoa, mas entender exatamente a situação que ela está passando não é qualquer um que vai entender. Isso daí precisa ser feito pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa que te conhece lá no íntimo do seu coração. Muitas dificuldades que você tem na vida, é só Ele que pode te tirar delas. Não adianta você buscar conselho nesse mundo. Não adianta você buscar conselho em outras pessoas. Você precisa de Deus. Porque Deus, Ele faz a obra completa. Ele te limpa por dentro. Ele traz a liberdade onde não existe liberdade. Então, no momento que eu aceitei Jesus, bastou entender que aquilo tudo era errado, que não valia a pena, e escolher mudar, que aquelas coisas foram embora. Aqueles hábitos foram embora. Aquela mentira de vida, aquela vida sem noção, ela acabou ali. E muitas pessoas contestaram isso, falaram, não, isso é mentira, você está fingindo, agora você está fingindo que é crente, agora você ficou doido, né? Porque para eles, para aqueles amigos que eu tinha, o doido era o crente. O doido era aquele que acreditava em Deus, e eles eram normais. Então, esse mundo aqui é um mundo em que você tem que pegar essa palavra, maldito o homem que confia no homem, e colocar ela na sua vida e falar, olha, eu não preciso confiar nas pessoas. Primeiro eu tenho que confiar em Deus. Primeiro eu tenho que saber qual o conselho de Deus para mim. Porque se você viver a vida sendo influenciado pelas pessoas, você vai cair em muitos buracos. E muitas vezes vai ser difícil sair dos buracos. As pessoas vão te empurrar para dentro e você não vai nem perceber. Ou as pessoas vão te trair, ou as pessoas vão roubar seu dinheiro, e você não vai nem ver que está sendo roubado. Mas Deus não quer isso. Deus quer te dar uma sabedoria, um entendimento e um discernimento. São coisas sobrenaturais que o homem natural não pode entender, mas você, pelo seu Espírito, pode. A igreja tem muitas doutrinas, muitos ensinamentos que são doutrinas de homens. E no Brasil a gente tem visto isso. Muitas coisas que as pessoas fazem na igreja evangélica, muitas vezes elas aprenderam na igreja católica. Então elas trouxeram de uma religião católica para agora serem religiosos evangélicos, que não vale nada. Exatamente igual aqueles religiosos lá da época de Jesus, os fariseus, que Jesus falou com eles, vocês são hipócritas, vocês estão fingindo, vocês estão mentindo.
Vocês não são livres do diabo, vocês são o próprio diabo, vocês são filhos do diabo. Vocês fingem que são livres do diabo, mas vocês são filhos dele. Então, o religioso é aquele que vive a vida sem noção. Ele é quase igual à pessoa do mundo. Ele sabe quem é Deus, mas ele não tem força para vencer os próprios pensamentos, a própria imaginação do que é uma vida com Jesus. Então, a religião é uma coisa morta, uma coisa inútil, e que vai levar muitas pessoas para perder a salvação. Vão ser muitas pessoas que vão chegar lá no inferno e falar, mas a vida inteira eu profetizei no seu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus vai falar com eles, nunca te conheci, nunca. Porque não deixaram a obra que o Espírito Santo queria fazer na vida deles ser feita. Rejeitaram a Deus. E quando uma pessoa rejeita a Deus, já não existe mais esperança para ela. Ele é a nossa esperança verdadeira. Se você não colocar imprimir força de vontade para que a sua vida seja espiritual, ela nunca vai ser. Vai ser uma vida de aparência só. E as aparências, elas trazem problema. Uma das coisas que vai acontecer no mundo em breve são problemas que nunca aconteceram. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Vocês viram o que aconteceu no Covid. Isso foi uma espécie de uma preparação, porque vem aí um plano diabólico. E nesse plano diabólico eles não estão valorizando a vida das pessoas, não estão valorizando os seres humanos. Estão achando que 9 bilhões de pessoas é muita gente no mundo. É muita gente porque agora tem inteligência artificial, porque os robôs estão prontos. Nós não estamos vendo eles aí, mas eles já estão prontos. Eles conseguem fazer o serviço de uma pessoa que faz serviços manuais. Já conseguem. A inteligência artificial pode fazer qualquer serviço que uma secretária pode fazer, que uma pessoa que faz algum serviço administrativo. A inteligência artificial consegue fazer isso. Então já está tudo pronto. Então eles estão falando, para que tanta gente? Então, nós estamos vivendo nesse tempo, um tempo de pessoas cruéis, um tempo de pessoas, de governantes malvados. E como que nós podemos nos proteger disso? Nós podemos andar com Deus de verdade. Nós podemos clamar por um avivamento verdadeiro na nossa vida. Nós podemos clamar por uma liberdade que só Deus pode dar desse mundo, desse tempo. Desses líderes, dessas pessoas com muito dinheiro, manipulando tudo. Querendo querendo enfiar na nossa vida coisas totalmente contrárias ao cristianismo, né? Várias coisas que estão sendo ensinadas aí hoje, querem pôr nas escolas coisas totalmente contrárias a Deus, mas tiram da igreja. Na escola não pode falar sobre religião. Então é assim, é um mundo que está caminhando para a destruição completa. As pessoas estão indo para o buraco. Mas você não precisa acompanhar com eles, porque você tem o Espírito Santo, você tem Jesus na sua vida. Você tem a chance, você tem a oportunidade de ser diferente. Você tem a oportunidade de viver uma vida santa que está livre disso. Você tem a oportunidade de viver como aquele povo que vivia no Egito. Eles eram escravos, mas no momento que vieram as pragas, eles tinham Deus com eles. A praga não pôde chegar lá. As pragas não podem chegarem na sua vida. Os problemas que esse mundo vai passar, eles não podem chegarem até você, se você quiser que eles não cheguem. Se você decidir andar com Jesus de verdade, ao ponto que a realidade dele é a sua realidade. Ao ponto que a sabedoria dele é a sua sabedoria. Que as escolhas dele são as suas escolhas, de que o que é importante para ele é importante também para você. Quando você andar nesse lugar, então você está caminhando já para a sua terra prometida. Você não vai ser como aquele povo de Israel, que lá no meio do Egito eles falaram, Moisés, você está guiando a gente para a destruição, você trouxe a gente para esse deserto aqui só para a gente sofrer.
É você que está todo errado. Nós estamos com saudade daquela vida do Egito. Lá é que era bom. Olha só, eles eram escravos. Olha como é que é. É a mesma condição que esse espírito religioso produz nas pessoas. Eles começam a olhar para o mundo e falar: a vida do mundo era melhor. É uma mentira isso. Deus quer te guiar para a melhor vida possível, para uma terra de onde tem o leite e o mel, cachos de uvas gigantes, quer dizer, abundância. Mas se você não se arrepender dos pecados de verdade, não fizer as escolhas, é uma vida de escolhas, onde você não quer mais voltar para o Egito, você quer andar com Deus e caminhar com Ele, não importa se é um deserto, não importa que tem muitas dificuldades, mas você nessa caminhada deseja, então você vai ver que Deus só faz coisas boas, que Ele é o seu Pai, que Ele cuida de você na pior situação possível. As coisas que parecem não ter mais solução, com Jesus tem solução. Quando o diabo fala na sua cabeça: agora você vai morrer, Deus, o Espírito Santo quer falar para você: você não vai morrer, você vai viver, porque você está comigo. A vida de Deus é real. A vida de Deus, ela não tem dois caminhos, é um caminho só, o caminho da verdade, da justiça. Jesus entrou na sua vida para manifestar a justiça de Deus, para que você seja uma pessoa alegre, para que você seja uma pessoa vitoriosa, para que a sua vida não seja uma vida comum, igual de todo mundo. Se todo mundo passa por isso, eu também vou passar. Se o casamento de todo mundo dá errado, o meu também vai dar. Não, o seu não precisa dar. O Espírito Santo quer te ensinar a ficar calado nos momentos que você quer falar muitas coisas. O Espírito Santo quer te ensinar a ser humilde quando você queria resolver e fazer a sua própria justiça. Deus quer que você fique quieto e veja a justiça dele acontecer. Deus quer te mostrar caminhos, são caminhos de delícias, caminhos que só uma pessoa espiritual pode entrar. Caminhos de paz, caminhos de segurança. Ele quer isso para você, mas você deseja, você tem um desejo ardente no seu coração para que isso aconteça? Porque se você não tiver determinação, você vai morrer no deserto. Você vai fracassar como outros já fracassaram. Você nunca vai conseguir vencer a religião. A religião é o espírito mais forte que existe. Muitas pessoas falam: não, olha a força desse, olha a imoralidade, olha aí o homossexualismo, olha isso. O espírito mais forte que esses outros é o espírito da religião. Porque a religião fez com que aqueles judeus virassem contra Jesus e quisessem matar ele, o Salvador. Rejeitaram até mesmo o Salvador. Não conseguiram enxergar a verdade. Esse é o poder da religião, cegar as pessoas. Jesus falou com aqueles fariseus: se vocês enxergassem que vocês são cegos, vocês me veriam como Salvador. Mas porque vocês pensam que veem, mas não veem nada porque são cegos, vocês vão ficar aí. E já não existe mais esperança para vocês. Então pensa, o cego, ele pode até mesmo perder a salvação. Deus pode passar no meio dele, na casa dele, e ele não vê nada. Então, a religião não vale nada. O que vale é um relacionamento com Jesus. É isso que você precisa ter dentro de você, um desejo contínuo por um relacionamento com o Espírito Santo, onde você é guiada para a vida que Deus planejou, onde você é guiado, onde você é orientado, onde você diz: eu não sei, onde você, como uma criança, diz: eu não consigo, Deus, de mim mesmo eu não consigo, eu não sei como fazer. E é nesse momento que o Espírito Santo te mostra. É verdade, você não consegue, mas comigo você pode. Para isso é necessário fazer escolhas. Para isso é necessário empregar toda a força necessária. É uma guerra espiritual diante de você e você precisa pegar todas as armas possíveis, espirituais, e lutar essa guerra. Porque Deus está em seu favor. Mas Ele só pode usar corajosos,
pessoas dispostas a enfrentar. Ele não pode usar covardes. Aquele povo lá diante do Golias estavam com muito medo. Por isso Deus não pôde usar nenhum daqueles homens, mesmo que eles tivessem força, mesmo que eles tivessem armadura, nenhum deles pôde ser usado, porque precisava de uma pessoa com humildade no coração para entender, não consigo sozinho, mas com a força do Senhor, quem são eles para me enfrentar? Quem é esse gigante para me enfrentar? Essa força só pode ser conseguida através de uma vida dedicada, uma vida em humildade, que fala, eu preciso de Deus de verdade, não é de aparências, não é uma orientação de uma palavra de um pregador que estudou muito tempo que vai me guiar. Vai ter que ser exatamente o Espírito Santo, exatamente a palavra que vem do céu para mim, lá no meu coração. Quando você diz isso, quando você coloca um ensinamento que vem de pessoas como secundário, tem muitas pessoas que falam coisas boas, isso pode ser usado sim, mas isso não vai poder te fazer vencer. Vai ter que partir de você. Vai ter que ser você assumindo a sua responsabilidade aqui, como servo e como filho de Deus, para que as coisas aconteçam, para que os milagres aconteçam, para que a esperança entre lá e a experiência entre lá onde ninguém mais pode entrar. A minha mãe me ama muito. Nos momentos que eu estava lá no mundo, ela orava por mim dia e noite, para que Deus me desse mais uma oportunidade, para que Deus me tirasse daquele lugar. Mas chegou um momento na minha vida, depois de ter aceitado Jesus, tem várias coisas que ela não pode me ajudar mais, que os conselhos dela não podem me ajudar mais. Mesmo uma pessoa que te ame muito, chegará um momento em que você terá que fazer as suas próprias escolhas. Não é suficiente a ajuda que as pessoas podem te dar. É necessário a ajuda que o Espírito Santo pode te dar. E isso é sua responsabilidade. Você não vai poder fugir dela. Lá no céu você vai estar diante de Deus, face a face. E Ele vai te fazer uma pergunta a respeito das suas escolhas. Então teve aquele homem que ele disse assim, Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus muito rigoroso, então eu peguei o talento e escondi na terra. O que Deus falou com ele? O que o Senhor da terra falou com ele? Olha, você fez muito mal. Você fez muito mal. E por causa disso você perdeu tudo. Aquele homem perdeu o que ele tinha. Porque na vida que ele viveu aqui na terra, ele escolheu terceirizar. Vou terceirizar a responsabilidade. Vou deixar o pastor orar por mim o tempo inteiro para resolver os meus problemas. Vou deixar alguém orar por mim. Vou deixar o meu marido, minha esposa, que seja quem for, uma outra pessoa que é mais espiritual vai resolver a minha vida. Não. Jesus não falou que é esse lugar aí. Jesus te chamou para depender dele. Te chamou para depender dele e do poder dele, para que você experimente nessa vida espiritual que existe sim uma condição. Nós não somos melhores que ninguém aqui. Nós já tivemos em muitos buracos que talvez muitas pessoas aqui nunca nem entraram. De uma pobreza, de uma dificuldade financeira extrema. De muita humilhação por não ter dinheiro. De muitas humilhações por não ter condição de comprar. Nada. Mas o que Deus fez? O que Deus quer fazer para você entrar na sua vida, mostrar que Ele é um Deus que te guia. Que Ele é um Deus que resolve as situações. Que onde havia escassez, pode haver abundância. Se você quiser. Se você escolher andar com Ele. Ele te guia. Ele faz o sobrenatural acontecer. Ele faz você andar em milagres. E não só um milagre. Ele faz você andar em milagres diários. Ele pode fazer isso. Você diz, eu queria ver um milagre daquele jeito ali na minha vida.
Mas Ele quer te mostrar que você pode andar no milagre todos os dias. Novos milagres, todos os dias. Porque Ele anda conosco, não como com a nossa própria capacidade. Ele anda com a capacidade dEle em nós. A vida que Deus quer te dar não é igual a de ninguém. A família que Deus pode te dar não é igual a de ninguém. Mas você precisa assumir a responsabilidade de entrar na comunhão com o Espírito Santo para ser guiado. Porque se você não for guiado, as oportunidades de fazer tudo errado são muitas. E é por isso que muitas pessoas fracassam. Porque as oportunidades de fazer tudo errado, o caminho para a morte ele é largo, mas o caminho para as coisas boas ele é mais estreito. Ele vai exigir de você falar, olha, eu sei que é mais fácil fazer assim, mas eu escolho não fazer o mais fácil, eu escolho fazer o mais difícil. Eu escolho andar com Deus aqui. Então, quando você tem esse caráter cristão, onde você faz escolhas que mesmo que sejam mais difíceis para você, mas são corretas, você escolhe por aquele lado, logo ali na frente você vê a bênção de Deus acontecer. Você vê as respostas das suas orações chegarem. Então, se você não está vendo respostas nas suas orações, pode saber, tem alguma coisa que você precisa mudar, tem alguma coisa que precisa ser feita, tem um procedimento que está errado, tem um comportamento que está errado, tem essa religiosidade vazia que não está te levando a nada. Que não te leva a nada, que você pode passar anos e anos na igreja. No final morrerá com muita frustração, por não ter alcançado nada. E morrerá doente. Mas Deus não quer isso para você. Deus quer sarar não só o seu corpo, mas a sua mente. Quer te dar a liberdade total. Onde você anda com Ele, onde você conhece a Ele como seu Pai, e uma pessoa muito amada, uma pessoa que não foi abandonada aqui na terra de qualquer jeito. Não é uma vida de qualquer jeito, é uma vida especial. O que você tem para viver é uma vida especial, mas você tem que lutar, você tem que batalhar para que isso aconteça. Você tem que ter coragem. Muitos problemas têm acontecido, né? Mas diante dos problemas, vou falar aqui agora sobre uma chave muito especial, fantástica, que pode mudar completamente a sua história, completamente. Sabe aqueles fracassos, sabe aquelas coisas que vêm contra você a sua vida inteira? É o problema, pessoas problemáticas ao seu redor, é a sua esposa problemática, é o seu marido problemático, é o seu filha problemático, que está lá te atormentando. Eu vou te dar uma chave aqui que vai resolver tudo. Aquele tormento que aquela pessoa tem trazido vai acabar no momento em que você decidir orar em línguas. No momento em que você decidir orar em línguas, horas após horas na sua vida, vai acontecer uma transformação. Sabe por quê? Porque essa oração em línguas que muitas pessoas não entendem, que é uma coisa de forma religiosa, entendida como uma coisa que tem que acontecer só em um momento, ela é o único dos dons espirituais que você pode ativar na sua vida sozinho. Que você não precisa nenhuma manifestação de Deus espetacular para que você seja, como foi a manifestação dos outros dons que o Espírito Santo traz, que transformando pessoas em apóstolos, profetas, mestres e os outros ministérios. Não, existe uma operação que é a oração em línguas, que ela é de você escolher fazer para Deus. É você quem escolhe orar em línguas, porque essa oração em línguas é para edificação do seu espírito. Todos os outros ministérios são para a igreja. O homem só é capaz de ser apóstolo se Deus operar aquilo ali de uma forma sobrenatural. Só é capaz de ser pastor se Deus fizer aquilo ali. Mas orar em línguas foi um dom dado para todos os cristãos. E se você decide orar, horas após horas, o seu espírito é edificado.
naquele lugar de adoração, de oração, em que a sua mente não está entendendo, mas o seu espírito está sendo transformado. Você abre a condição para que Deus pegue aquele problema, aquelas situações todas que têm trazido angústia, fracasso, derrota, pegue aquilo ali e te leve lá para a palavra, onde a palavra é um esclarecimento para a sua vida. E acontece o que minha mãe falou aqui: conhecereis a verdade te libertará para sempre, para sempre. Então essa chave da oração em línguas é o único dom que você mesmo pode orar, escolher que aquela operação aconteça. Ela é capaz de te edificar o seu espírito ao ponto em que você tenha novas revelações, novo entendimento. E foi por isso que Paulo disse: eu dou graças ao Senhor, porque eu oro mais em língua do que todos vocês. Por quê? Oro no Espírito do que todos vocês. Por quê? Porque as revelações que ele teve. Muitas pessoas pensam que a vida de Paulo foi boa porque ele tinha conhecimento da palavra antes. Não. Foram as revelações que ele teve do Evangelho é que transformaram ele nesse apóstolo que nós conhecemos. Essas revelações que Deus quer te dar da palavra, mas você precisa orar. Você precisa usar as armas que você tem. E essa chave, essa arma da oração em línguas, ela é fundamental para quebrar todos os paradigmas da sua vida. Quebrar esse andar religioso inútil. Quebrar os padrões antigos e estabelecer um novo. Quando você ora e a sua mente lá não está entendendo nada, você está orando no Espírito. E o que você está falando ali é a vontade de Deus para a sua própria vida. E Ele quer estabelecer aqui na terra a vontade dEle. E Ele quer usar a sua própria boca para falar a vontade dEle aqui na terra. E essa vontade pode acontecer. E no momento certo, o Espírito Santo vai te guiar para que não seja só o sobrenatural em línguas ali, mas que seja também na sua mente espiritual. A palavra e o conhecimento vai entrar. E aí você vai entender tudo. E aí você vai entender o que você ora durante horas e horas. Porque ele vai trazer um entendimento. O Espírito Santo vai trazer a verdade. Então, esse conhecimento ele é sobrenatural, é incrível. Muitas pessoas pensam que para ativar o Espírito Santo é necessário só naquele momento de muita presença de Deus é que eu posso orar em línguas. Não, você pode orar em línguas a hora que você quiser, porque uma vez que você recebeu o Espírito Santo, você também recebeu a linguagem lá do céu. A linguagem que Deus fala é essa linguagem, que você pode não entender com o seu homem natural, mas o seu espírito entende muito bem. O seu espírito sabe exatamente o que é. E Deus quer te revelar isso no momento certo, no tempo certo, porque você decidiu andar ali. Eu não faço o que eu vejo, mas eu faço o que eu creio. Quando você decide andar dessa forma, você decide se entregar completamente. Você decide não orar mais para receber aquilo que você quer, mas orar para receber aquilo que Deus quer. Então a oração em línguas é fundamental. São línguas sobrenaturais. Não sei se vai ter tempo de ler tudo aqui, mas eu busquei essa palavra nos ensinamentos do pastor Dave Robertson, que foi uma pessoa que nos ensinou há muitos anos atrás, e ele falou isso aqui, esses versículos, e transformaram a vida dele. Ele foi um homem que enfrentou muito mais dificuldades. Eu acredito que nenhuma pessoa que enfrentou as dificuldades que ele enfrentou na vida. Para contar uma das coisas que ele conta, tem o livro dele aqui na igreja, não sei, as pessoas aqui já leram, mas uma das coisas que ele conta é o seguinte: o pai dele estava preso, a mãe dele era alcoólatra, ele foi morar na casa do avô dele, o avô dele detestava ele, batia nele, maltratava ele o tempo inteiro, durante a infância dele inteira, infância e adolescência, ao ponto de ele chegar um momento que ele teve que sair de casa. Ele foi maltratado, apanhava a infância dele inteira, daquele homem que detestava ele porque ele era parecido com o pai, e o pai dele maltratava a mãe.
Então, para você ver a condição do ser humano, a situação, e esse homem diz isso, que ele encontrou resposta para todos aqueles traumas, para sair de todos aqueles traumas através de uma vida de oração, através de uma vida lá no quarto fechado, em oração, e descobriu essa chave da oração em línguas, capaz de transformar o nosso caráter, capaz de transformar o tempo que você fala, eu já não sei mais pelo que orar, já orei 10 minutos, não sei mais pelo que orar. Não, você pode orar em línguas. Agora você pode passar horas e horas orando em línguas. Agora você pode passar horas e horas edificando o seu espírito, porque aquele que ora em outra língua, ele edifica-se a si mesmo. O seu homem espiritual é edificado. Então, 1 Coríntios 12, no versículo 1, diz assim, 1 Coríntios 12, versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Sabeis que, quando erais pagão de uma maneira ou outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos do mundo. Portanto, eu vos afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus, pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. A vida que nós recebemos de Deus agora está sendo construída dentro de nós pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que está impulsionando cada um de nós para fazer as coisas boas de Deus aqui na terra. Então, se você não tem o Espírito Santo, você não é dele. E aqueles fariseus não eram de Deus. Eles falaram, você expulsa Jesus, você expulsa esses demônios pelo poder de Beelzebu. Jesus falou com ele, não sou eu que expulso pelo poder de Beelzebu, porque um homem não pode entrar na casa de um adversário e amarrar ele se for igual a ele, né? O homem precisa, para vencer o inimigo, Jesus chegou como autoridade do céu aqui na terra. Então aqueles fariseus não entendiam isso. Eles tinham que acusar ele. Por isso, eles eram do diabo. Está entendendo? Está entendendo que pessoas que ficam acusando os outros de tudo são do diabo, não são de Deus. Arrependa-se hoje para que venha tempo de cura na sua vida. Arrependa dos seus pecados. Se você é um malfeitor e fala que é cristão, você não é de Deus. Você não tem vivido nada, você é um religioso, um mentiroso. E o fim da sua vida será no inferno se você não se arrepender. Toma cuidado, porque os dias são maus e pessoas, nesse ano de 2025, vão morrer de uma hora para outra. Os problemas que vão vir serão gigantescos, ao ponto que muitos não vão encontrar solução. Muitos. Os tempos ficarão difíceis. Arrependa-se hoje e viva a vida que Deus tem para você. Seja curado hoje. Seja liberto hoje. Então, Jesus nos deu o Espírito Santo e trouxe com ele os dons. Então, aqui no versículo 4 diz, existem diferentes tipos de dons, mas é o mesmo Espírito que faz todas essas coisas. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Cada um, contudo, é concebido a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Então, os dons foram dados para quê? Para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo, para que a igreja funcione, para a igreja seja guiada em vitória, para que o povo de Deus seja um povo que tenha uma vida sobrenatural mesmo, verdadeira, que alcança as coisas, que o povo do mundo pode olhar, olha, esse povo é diferente mesmo. Então, os dons são para a edificação da igreja. Mas olha que fantástico isso. Existe esse dom, que ele foi colocado aqui no versículo 27 do capítulo 12. Está escrito assim, ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja de Deus, estabeleceu alguns, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, em seguida os que realizam milagres, e os que têm dons de curar, e os que têm dons de socorros, né? Ministério de socorros, e os que têm dons de administração, e os que têm dons de diversidade de línguas. Então, esse dom de diversidade de línguas,
ele tem uma operação aqui que é diferente, que ele foi colocado aqui no final dessas coisas para mostrar o seguinte, que existe um fundamento para a vida cristã. Existe um fundamento. Então, para um apóstolo chegar a ter esse ministério de apóstolo, que é um ministério complexo, né, que atinge muitas pessoas, existe um fundamento, foi colocado aqui no final. E esse fundamento, porque todos os cristãos têm um ministério, esse fundamento foi colocado aqui, que é a diversidade de línguas. Porque essa diversidade de línguas tem essa operação que é para a edificação pessoal de um cristão só. Então, está entendendo? O ministério de apóstolos envolve várias igrejas, né? Apóstolos fundam igrejas, né? Paulo era um apóstolo, ele fundou várias igrejas, então administrava muita gente. Existe o ministério de pastores, pastor de uma igreja. Existe o ministério de profeta, vai em vários lugares. Mas existe o fundamento. Então, para construir uma casa, você constrói uma casa em cima de alguma coisa. A casa não fica de pé se ela não tiver uma estrutura ali embaixo. Embaixo da terra ali tem o fundamento, a fundação. Então, Jesus distribuiu dons aos homens. E ele deu um dom para cada um de nós. Todos os cristãos têm esse dom, o da diversidade de línguas. Esse dom é para a sua edificação espiritual. Mas existem várias operações nesse dom. Então, se uma pessoa, vamos supor, recebeu o ministério de pastor, existe uma forma dela edificar o ministério de pastor, que é a edificação pessoal através da diversidade de línguas, da oração em línguas. Porque a oração em línguas, ela te capacita para ser aquilo que Deus quer que você seja aqui na terra. Ela te dá a capacidade. Não, então você pode pensar, mas eu não tenho condição nenhuma de fazer esse ministério aqui. Mas quando você está orando em línguas, Deus está construindo dentro de você a capacidade para ir e fazer, para ir e exercer, para chegar lá onde Ele quer, para alcançar as coisas que Ele quer para a sua vida. Então, a confusão que existe na igreja é porque existem várias operações das línguas, né, da diversidade de línguas. Uma delas foi lá no Pentecostes, que eles falaram em línguas para que o incrédulo pudesse ver aquilo e falar, olha, Deus é real. Então, foi uma operação das línguas que foi um sinal para o descrente. Esse foi um tipo de operação das línguas, mas esse não é o único tipo. Então, não é toda vez que você vai orar em línguas que você vai falar uma língua estrangeira, um alemão, um inglês. Não é isso. Aquilo ali foi um sinal para aquele povo que estava em Jerusalém naquela época. E várias pessoas, diversas pessoas, têm falado desse sinal acontecendo em vários lugares. Testemunho de pessoas que estão lá orando e adorando a Deus, e de repente uma pessoa de um outro país chega e fala, você falou na minha língua isso, isso, isso. Então, é uma manifestação da oração em línguas. Outra manifestação das línguas é para ser interpretada na igreja. Então, naquele momento da presença de Deus, as pessoas falam em línguas e aquela palavra pode ser interpretada. Então, a língua falada na igreja e a interpretada. Junta, elas trabalham em conjunto. Essa língua é sobrenatural. Então, Deus também usa essa forma. Mas a nossa ênfase hoje é no principal, que é a sua edificação pessoal. Essa é a forma principal que você entenda. Que o tempo que você está passando orando em línguas lá na sua casa, em qualquer lugar que você estiver, é um tempo útil, é um tempo necessário, é um tempo em que as coisas estão acontecendo, em que alguma coisa dentro de você está sendo construída, e que é de Deus. E que essa coisa de Deus fará você superar os problemas. Então, está entendendo por que os problemas não são superados? Porque a força precisa vir lá do céu, entrar dentro de você, passar por você e vencer a situação. Precisa vir de lá e passar dentro de você. Então, quando você está falando em línguas, você está profetizando a vida de Deus aqui na terra. Você está falando o que Deus quer para você aqui na terra. E isso tem que acontecer. Vai chegar um momento que isso tem que acontecer. Isso vai ser o verdadeiro avivamento. O avivamento em você, de dentro para fora. Por isso você deve desejar com muita força
que venha o avivamento, que venha a verdade de Deus para a sua vida, parar de querer depender de outras pessoas, parar de viver uma vida religiosa, onde você aprendeu lá na igreja católica que o padre fazia as coisas por você e resolvia. Não é assim a vida cristã, é você quem vai tomar as decisões, é você quem vai tomar a atitude, é você quem vai andar com Deus e é você quem vai vencer, se você quiser. A vida de Deus está disponível para você. A verdade é essa. Não existe outro caminho. Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Se você andar com Ele aqui na terra, não existe mais fracasso em nada. Ele te consola, Ele te exorta, Ele muda a sua história se você quiser. Você tem que desejar. Não importa o quanto você pensa que você é fraco, não importa o quanto as pessoas já te humilharam. Ele te chama para um lugar de força. Ele te chama para um lugar de uma vida muito melhor do que você pode imaginar. Uma vida de milagre sobrenatural, no tempo certo, no momento correto. Ele vai te tirar de qualquer buraco na sua vida e te colocar num lugar de honra, para que pessoas vejam que Ele é real, que Ele é verdadeiro, que essa vida não pode falhar, que ela é a verdade. É a justiça de Deus sendo manifestada nos nossos dias. Enquanto o mundo passará por muitos problemas e muita destruição, nós andaremos sobre as águas. Uma vida sobrenatural não vai ser herdada por qualquer um. Só aqueles que se santificaram, só aqueles que mudaram, só aqueles que escolheram fazer o que é certo, independente do que custe. Independente do que custe. Quando você toma esse tipo de decisão na sua vida, você vai ver que pessoas malvadas vão parar de te influenciar, vão parar de te enfrentar, porque eles não têm poder contra uma pessoa que é justa por dentro. A sua vida não é para ser uma vida qualquer aqui na terra. Você só vive uma vida qualquer se quiser, mas Deus não desejou isso. Deus desejou para você o melhor. O melhor. E não é o melhor que você pode imaginar, é o melhor que Ele pode imaginar. Então isso daí é assim, sobrenatural, é especial, é muito bom, é fantástico. Então, 1 João, capítulo 2, versículo 27. Deus não entrou na nossa vida para nos deixar nos buracos que a gente vivia. Não, Ele entrou para libertar de tudo. Ele entrou para trazer paz onde nunca houve paz. Para trazer segurança onde nunca houve segurança. Ele te formou, Ele te fez lá na barriga da sua mãe, do jeito que você é, com o cabelo que você tem, com a pele que você tem, com o olho que você tem, do tamanho que você é, para te dizer, você é especial. Você é especial do jeito que você é. Não importa o que esse mundo diga, o que importa é o que ele diz. Nós não estamos vivendo aqui nessa terra para andar igual o povo desse mundo, cheio de trauma, cheio de complexo. Nós somos um povo livre. Nós somos um povo de Deus. Versículo 1 João, capítulo 2, 27. Quanto a vós outros, irmãos, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira, e vos ensina sobretudo o que precisais saber. Então, no momento que você aceitou Jesus, você recebeu a unção do Espírito Santo. É o Espírito Santo agora com você. É Deus com você, Emanuel, Deus com você aqui hoje. Então, todas as situações, todas as decisões, todas as escolhas, existe uma forma. Existe uma forma
o momento que você vai falar, quando você vai falar, como você vai falar. Existe uma forma que o Espírito Santo quer te ensinar. E essa forma é uma forma em que vai proceder de Deus, assim, vai manifestar a verdade aqui na terra. É por isso que o Espírito Santo precisa mudar cada um de nós. Ele precisa mudar cada um de nós para nós entendermos, porque Ele quer ensinar a verdade. Ele quer. Então só depende de você querer. Então como que você pode aprender mais dessa verdade, mais e mais? Quando você está orando em línguas. Quando você está orando em línguas estranhas, você não está procurando estabelecer a sua própria vontade mais. Você está querendo aprender a verdade de Deus. Você está se colocando num lugar onde eu, com a minha própria boca, decido falar a língua sobrenatural para receber o quê? O ensino do Espírito Santo. Porque esse vai ser a verdade. Esse vai ser completo. Não vai faltar nada. Não vai ser menos do que precisa. De acordo com o que precisa para encher a água do copo lá da sua vida, o Espírito Santo vai vir e vai colocar. Então vai suprir todas as suas necessidades. Se você não está tendo todas as suas necessidades supridas, é porque você não está deixando o Espírito Santo te ensinar. Então essa chave da oração em línguas abre as portas. Abre isso para você. Agora Deus pode vir. Então eu escolho orar em línguas, porque eu não entendo. Mas vai chegar um momento em que eu vou entender. Vai chegar um momento em que tudo vai ser esclarecido. João, capítulo 16, versículo 13. É para tudo ser esclarecido. É para não ter mais sentimentos com nada, sentimentos desse mundo, fraquezas. É uma vida forte, é uma vida firme. Uma vida assim, você não fica mais, uma hora está lá embaixo, outra hora está lá em cima, não, uma vida firme, estabelecida por Deus. Eu sei que muitas pessoas aqui, você já fez escolhas na sua vida, as escolhas deram errado. Você pensou que era Deus e não era. Você achou que Deus estava querendo que você fizesse uma coisa, mas não era daquele jeito. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se você passar tempo orando em línguas, não é um dia, não é uma semana, não é um mês. Mas se você decidir a partir de hoje, não importa mais. Eu decido andar com Deus. Eu decido passar horas e horas orando em línguas. Chegará um momento em que Ele fará dentro de você com que as suas escolhas sejam as corretas. Ele vai construir uma força dentro de você, em que no momento lá que você teve as escolhas, que no passado você já errou bastante, vai chegar esse momento onde você vai fazer a escolha de Deus. E se precisar mover a sua mão para assinar uma caneta, um papel lá, Ele vai fazer a sua mão mover para assinar o papel, que seja necessário para estabelecer o que Ele quer para a sua vida. Porque Ele vai mover Ele vai ter autoridade. Está entendendo? Porque Deus não pode fazer coisas na nossa vida, nós não damos para Ele a autoridade para Ele fazer. Se você disser, Senhor, que os meus olhos sejam os seus olhos, que as minhas mãos sejam a sua mão, que as minhas escolhas sejam aquelas que o Senhor vê como boas, aí muda tudo. Muda tudo. O fracasso vai acabar. É o fim daqueles dias de escolhas erradas. Todas as escolhas vão ser certas. Deus não tem plano de derrota para você, não tem plano de fracasso nenhum. João 16, 13. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Olha só, existe muito mais coisas para nós aprendermos, por isso nós precisamos ter mais fome de Deus, ter mais sede de conhecer a Deus. Não podemos parar, não podemos ficar na nossa vida quietinho lá no nosso canto, nós precisamos desejar mais. Desejar ver mais aqui na terra. Ver a manifestação do poder de Deus real. Não uma vida qualquer. Estou satisfeito em ir na igreja, assim, assim, assim. Uma vida que não tem resultado. Nós precisamos desejar mais, porque Ele quer vir, o Espírito Santo. Quando Ele vier, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Olha só, Deus já falou as coisas que Ele quer de bom para a sua vida lá no céu.
Deus já falou lá no céu, lá na eternidade. Você, Maria, você, João, isso vai acontecer na sua vida. E a sua vida será uma vida que será luz para esse mundo. Então só depende de você, olha só. Escolher deixar o Espírito Santo te guiar. O Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma força, ele é uma pessoa. Ele conversa com você. Ele fala no seu interior. Se está faltando voz do Espírito Santo, pode saber que é porque está faltando santidade. Está faltando alguma coisa, está faltando você se humilhar e falar, Senhor, preciso ouvir a sua voz, preciso ser guiado, preciso mais de Ti, Senhor. Preciso dessa vida sobrenatural, preciso dela hoje, para ela dar respostas, para ela trazer o alimento necessário do seu dia a dia. Imagina o seu espírito, anos e anos sem comer, imagina. É claro que fica frustrado, é claro que se sente fracassado, mas na hora que você começar a comer, vai ser como mel, vai ser tão doce, vai trazer tanta alegria. Agora sim, agora as minhas necessidades estão resolvidas aqui, nesse lugar santo, na presença de Deus, onde eu sou transformado, de glória em glória, na imagem de Jesus. Não é uma vida qualquer, não é uma vida sem graça, sem conquista, não, é uma vida de conquista sim. Você vence a sua alma, você em primeiro lugar, vence a você mesmo, isso é muito especial. Você conseguir vencer a você mesmo. No momento que isso acontece, já não existe mais barreira nenhuma. Já não existe mais obstáculo nenhum. Eu vou falar um exemplo aqui de um triatleta. Não sei se todos aqui conhecem, mas o triatlon é um esporte em que a pessoa, primeiro, é uma espécie de uma maratona. A pessoa nada um percurso, depois ela vai de bicicleta a outra parte, depois ela vai correndo a última parte. É uma coisa muito cansativa e só uma pessoa que é um atleta mesmo consegue. Uma pessoa comum nunca vai conseguir fazer isso, mas essas pessoas são muito treinadas e o treinamento tem que ser cada vez mais difícil para a pessoa aprimorar e conseguir vencer, né, de uma forma mais rápida, porque vence quem chega primeiro. Então tinha esse sujeito treinando nessa prova de triatlon e ele era muito bom no ciclismo e muito bom na corrida, mas ele na natação ele era péssimo. Ele sempre chegava nos últimos lugares. Então ele foi lá, depois de muito tempo, tentando aprimorar e não conseguia. Então chamou um treinador mais antigo, mais velho, que já conhecia aquela modalidade há muito tempo. Então aquele treinador chegou naquela situação, viu o que estava acontecendo e falou com aquele sujeito, né, com aquele atleta. Olha, agora na natação você vai fazer o seguinte, em vez de você nadar do jeito que você nada normalmente, você vai mudar o movimento que você faz. Você vai movimentar a perna junto com o braço de uma forma diferente. E você vai ver que você vai impulsionar o seu corpo todo ao mesmo tempo. E não vai ser só o braço batendo ou só a perna batendo. Vai ser o conjunto de tudo. Então, aquele homem, depois de ter treinado daquela forma, que foi orientado, ele conseguiu vencer, então, aquela prova. Eu estou falando isso aqui como um exemplo do que acontece com o Espírito Santo na nossa vida. Ele é a pessoa experimentada, ele é o mestre. Ele conhece todas as coisas. Então, se você tem sido essa pessoa que durante sua vida você nada, mas não chega a lugar nenhum, você tem tendo a ajuda do Espírito Santo, você tem condição de entrar lá. O Espírito Santo vai te mostrar, olha, é nesse detalhe aqui, ó, é nisso daqui que você precisa mudar. E no momento que você começar a caminhar, então, com essa mudança, você vai vencer. Olha, o que Deus quer fazer para você é fantástico. O que Deus quer fazer para você é uma vida fantástica. Ele quer trazer essa vida hoje. São tempos necessários em que você se desperte, mais do que nunca. As coisas vão ficar muito difíceis. Tem muitas pessoas falando desse reset no financeiro. Imagina que no momento que começarem essas guerras a aumentarem, eu não sei se vai ser em 2025, mas na hora que isso aumentar, vai sumir muita coisa do supermercado. Tem muita coisa que não é produzida aqui no Brasil.
que a matéria-prima vem de outros lugares. Até o pão que a gente come, o trigo vem de outro país. Então muita coisa vai mudar. Mas o Espírito Santo pode te preparar para tudo que vier no mundo, não importa o que venha. O Espírito Santo quer te preparar para os dias maus. Mas precisa você se despertar hoje, com todas as suas forças, a buscar a Ele com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Busque para que você não seja mais um que vai ser destruído. Busque para você não ser mais um que vai ser escandalizado. Busque para que você não seja mais um que vai ser enganado. Vai surgir uma coisa no mundo que vai enganar as pessoas, e as pessoas vão estar vivendo no engano, ao ponto que eles vão rejeitar Jesus. Os crentes, não é o povo do mundo, não. Os crentes vão rejeitar Jesus por causa de uma coisa que vai surgir aí. Enganando. Um espírito de engano vai operar com muito mais força nesse final dos tempos. E as pessoas vão ficar muito confundidas, muito confusas. Então aqui vai acontecer aquilo que Jesus disse: aquele que não tem, até o pouco que tem vai ser tirado, mas aquele que tem vai ser dado mais. Escolha ser você nesse momento, aquele que tem, aquele que pode entrar num lugar em Deus, que nada vai poder te tirar disso. Não vai ter nada, não vai ter espírito do anticristo, não vai ter marca da besta, nada vai poder te tirar. Um lugar onde você considera a sua vida espiritual mais preciosa do que a sua vida natural desse mundo aqui. É esse o lugar que Deus quer te guiar. É para esse lugar que Deus quer te levar. E é nesse lugar onde você vai entender o quanto Ele cuida de você e o quanto Ele te ama. Eu sei que pode ser que você ouça isso uma vez e não mude. Mas nós vamos repetir sobre isso. Essa chave é fundamental, essa chave é tão preciosa. Ela é a virada de chave, é a virada da sua vida. É a virada da sua vida, se você quiser hoje. Passar horas e horas orando no Espírito, sendo transformado por Deus na pessoa que Ele quer. Vale mais que tudo. Pensa bem, vale mais que tudo. Você experimentar aquilo que Deus já estabeleceu para você, pela sua própria escolha. Porque você mesmo decidiu andar com Deus. Porque você decidiu entrar nesse lugar, lá no seu quarto de oração, lá no seu dia a dia, orando em línguas estranhas, hora após hora. Eu sei que muitas pessoas aqui já oram em línguas, mas pode ser que alguém veja aqui hoje e você nunca orou em línguas. Então, existe uma forma de nós orarmos e estabelecermos na sua vida, que você pode, porque esse dom é para todos. Esse dom não é um dom especial para um que não é igual de apóstolo, que alguns vão ser apóstolos, não é o profeta, que alguns vão ser profetas, ou de pastores e mestres. Esse dom é para todo o corpo de Cristo. Deus seria injusto se Ele tivesse dado a condição de alguns orarem para edificação própria e não dar essa condição para outros. Mas você precisa crer que é um dom de Deus para a sua vida. Você precisa aceitar que Ele é sobrenatural e que você não vai entender mesmo as palavras que você fala. E no momento em que você decidir, então, passar tempo orando, você vai abrir a Bíblia e vai enxergar como Paulo enxergou. Paulo escreveu o Novo Testamento usando as coisas do Velho. Então, quando ele lia lá o Velho, o Espírito Santo falava com ele: Paulo, era aqui na velha aliança, mas agora o vinho novo é outro. E Paulo pôde escrever, pelo Espírito Santo. Na sua vida, Deus vai fazer isso. Pegar a palavra que está aqui, transformar em vida. Vai sair do Logos e vai ser o rema na sua vida, vai ser real. Não vai ser escrito aqui, vai ser escrito aqui. Quando isso acontecer, você vai saber, isso é Deus.
Então escolha. Então, se você nunca orou em línguas, nós vamos orar por você aqui nessa noite. Nós vamos estabelecer que você pode, que você tem o direito de andar com Deus. O quanto você quiser, você tem direito de receber a capacidade de Deus para fazer o tanto que você quiser. Então, nós vamos orar, se tem alguma pessoa aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não falei. Então, Jesus, ele deu dons aos homens. Quando ele subiu, ele deu dons aos homens, né? Ao povo dele, à igreja dele. Para quê? Para que aconteça a edificação do corpo. Então, existem vários dons, mas o da oração em línguas, que tem várias operações, é diversidade de línguas. Esse dom também tem a operação de você orar lá na sua casa, de você orar lá no seu tempo sozinho, quando você está no carro. Orar e está sendo edificado. Orar e daqui a pouco você tem que fazer uma escolha. E aí você chega lá no seu trabalho, você tem que tomar uma decisão. Você vai orar em línguas antes. Você não vai tomar aquela decisão assim, estou parecendo que tem que ser feito assim. Não, com Deus não tem que estar parecendo. Com Deus é assim ou não é. Com Deus é sim ou não. Então você tem que orar ao ponto que o seu espírito esteja forte para poder fazer as escolhas corretas. O seu espírito esteja forte para falar o que é o correto. O seu espírito esteja forte para que você não seja manipulado pelas pessoas que estão lá no seu trabalho, falando tudo errado, fazendo tudo errado, para que você não seja igual a elas. Então, quando você chega lá com o espírito forte, aquelas coisas que te influenciavam não te influenciarão mais. Você é diferente. Agora você tem a força de Deus com você. Então, a oração em línguas é fantástica. Ela muda tudo. Ela muda sua história. Eu nunca pensei que estaria falando na frente de pessoas assim. Eu achava que eu não gosto disso, não gosto de microfone. Uma vez um pastor enfiou um microfone na minha boca. Fala, e eu falei com a maior timidez, a maior vergonha possível. Eles gravaram aquilo num vídeo. Depois as pessoas acharam, olha que ridículo. Olha lá. Mas não era, eu não tinha preparação, porque o meu espírito ainda não tinha preparação. Mas no momento em que chegou a preparação de Deus, aí sim, aí não importa mais. Aí já não sou eu mais que vim falar aqui com vocês, é o Espírito Santo. Esse ministério que Deus dá para as pessoas, não dá para um homem falar, é para Deus falar com os outros. É para que o corpo seja edificado, que seja construída uma igreja forte, uma igreja de pessoas fortes, pessoas corajosas, que enfrentam os problemas e vencem. É isso que Deus te chamou para ser. Não pessoas limitadas. Olha, as minhas muitas ficaram para trás. Muitos medos, muitas angústias. E eu tenho certeza que a oração em línguas colaborou muito para isso. Naquele momento em comunhão com Deus lá na minha casa. Colaboraram muito para eu chegar até aqui. Muito, muito, muito. Não foi homem. A obra que é feita no seu interior não é feita por homens. É o Espírito Santo dentro de você. Fazendo o que Ele quer. Te guiando a toda a verdade. Então, quando você tem as experiências, a sua fome vai aumentando cada vez mais. Está entendendo que quando você está acomodado com Deus, você está num lugar onde você não está parado, você está retornando, você está retrocedendo. Não existe um lugar parado com Deus. Minha vida está uma paradeza, há anos você está retrocedendo. Então, não existe outro caminho a não ser desejar por mais. Desejar mais, querer mais. Tem que acontecer mais na minha vida. Eu não posso ficar limitado nesse aqui. Esse fracasso não é para mim, eu quero mais, eu quero vencer, eu quero superar. Isso aí é que Deus tem para você. Fala, não vou ser limitado a isso aqui, eu vou vencer, eu vou superar. E é isso que é o avivamento, irmãos. Avivamento não é uma coisa lá que vai acontecer num momento de muita emoção, não. Você que vai despertar a emoção. Você que vai começar falando para você mesmo, eu vou superar, eu vou vencer, eu sou de Deus. Jesus está comigo, o Espírito Santo está comigo para me guiar. Você vai falando, você vai fazendo as coisas acontecerem. Então tem aí um renovo no seu ânimo agora. O diabo está dizendo para você, você é um fracassado, você não vai conseguir, você é uma fracassada. Eu quero te dizer,
Jesus vai vir na sua vida e vai transformar o que está vermelho em branco como a neve. Vai transformar aquela situação toda destruída em uma coisa firme, uma coisa estabelecida por Ele, limpa, verdadeira, uma coisa muito boa, daquele lugar onde está parecendo que tudo é ruim, vão sair coisas boas. Mas Ele precisa de você, Ele precisa das suas escolhas hoje. Precisa que você se reanime, que você que está dizendo que é fraco, você seja forte. Que você fale, eu sou forte, eu posso, eu vou conseguir. Pelo sangue de Jesus, que te purifica de todo pecado, que limpa sua mente hoje, você vai conseguir. O poder do diabo não é maior do que o poder de Deus, nunca foi, nunca será. O diabo é o mestre do engano. A capacidade dele é só enganar, mas você não precisa ser enganado. Você pode entrar na vitória do Senhor hoje. Você pode andar com Ele, lugares sobrenaturais, lugares de fé, que você nunca viu na sua vida, que você talvez nunca tenha visto na vida de ninguém. Pode acontecer para você hoje, se você quiser. Uma vida especial dada por Deus. Então, se você está aqui hoje e você nunca orou em línguas, eu peço que você venha aqui agora, vamos orar com você para que você passe a orar, para que você passe a edificar o seu espírito lá no seu dia a dia e que a palavra seja então revelada no seu coração, esclarecendo tudo em todas as áreas, ao ponto que daqui a alguns meses você fala, eu já não sou mais aquela pessoa que eu era. Eu já não tenho mais aqueles medos que eu tinha. Eu já não tenho mais aqueles vacilos que eu cometi, eu já não cometo mais. Por quê? Porque o seu espírito sendo edificado, você vai descobrir quem você é de verdade, a pessoa que você é em Deus, a pessoa que Deus criou. Ela está lá no seu espírito.